Gênesis 8, 22, é uma palavra que Deus ele dá para o homem. Isso é tremendo, porque é uma palavra que Deus vai falar para a humanidade. Antes também queremos agradecer a você que nos visita pela primeira vez. Temos Bada, né, que está aí, que Deus abençoe. Temos também Lavine, que está nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe sua vida também e que você se sinta na casa do Pai, porque essa aqui verdadeiramente é a casa do nosso Pai. Veja o que Gênesis vai falar aí. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, colheita, semeadura e colheita, né? Frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus está dizendo, olha, enquanto a terra durar, todas essas coisas que você está ouvindo vai acontecer. E eu chamo a atenção porque a primeira coisa que ele fala é sementeira e cega, ou seja, semeadura e colheita. Vemos aqui uma informação literal para a vida, dada pelo próprio Criador do universo. Enquanto estivermos aqui na terra, ou a terra existir, esses princípios eles permanecerão, né? Muitas vezes a gente não entende, mas isso é uma coisa natural. Se você planta batata, você vai colher abacaxi, ananás? Não, você vai colher batata. A lei da semeadura, então, é um dos princípios espirituais mais significativos encontrados na Bíblia. Ela reflete a ideia que nossas ações, escolhas, atitudes produzem consequências diretas na nossa vida e no nosso futuro. Então, isso é importante. E assim como uma semente plantada gera uma colheita, assim também nossas atitudes, nossas escolhas, nossas ações, nossas palavras, elas também gerarão uma colheita na nossa vida. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente escolhe, como a gente procede em algumas circunstâncias da vida. Esse conceito ele está muito presente tanto no Antigo como no Novo. No Antigo nós vemos essa questão, esse texto que nós lemos, mas também no Novo Testamento, tem Gálatas capítulo 6, verso 7, não precisa abrir, mas a palavra do Senhor diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que você e eu semeamos, vamos colher. Isso é uma lei espiritual e natural na vida. Quem trabalha com agricultura ou com plantas, né, em viveiros, sabe que isso é muito natural. Você vai pegar, é por isso que tem a imagem, né? Você vê a imagem que está aí, é uma mão que está lançando, perdão, o quê? Sementes. A mão lança sementes, a pessoa lança sementes e essa semente vai germinar. Então, é importante que a gente entenda isso, mas eu gostaria de adentrar um pouco nesse ensino, porque existem alguns aspectos importantes sobre a lei da semeadura. Esses aspectos eles vão realmente ser compreendidos nessa manhã por cada um de nós. O primeiro aspecto que eu posso ver está no texto que já foi lido aqui por Márcio, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Eu vou correr um pouco porque hoje esse ensino é um pouco longo, então eu vou estar correndo um pouquinho para que a gente possa aproveitar o tempo. Mas se eu for muito rápido, você levanta a mão e diz, mais devagar, pastor. Certo? Ou como dizem na Espanha, despacio. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isso aqui, então, eu ensino o aspecto da proporcionalidade. A proporcionalidade. Você precisa, quem é investidor sabe muito bem disso, diversificar o seu patrimônio ou os seus investimentos. Não adianta você investir apenas num setor. Se você tem condições de investir, então você investe aqui no têxtil, estou fazendo um exemplo,
no setor agropecuário, e assim vai, você vai investindo. E você vai ver que esse investimento vai gerando retorno, que seria a colheita. Da mesma maneira, na vida espiritual, nós precisamos compreender isso. E como nós fazemos esse aspecto da proporcionalidade na vida espiritual? Eu não posso me deter apenas a entender que por apenas eu contribuir na igreja financeiramente é suficiente. Não, eu preciso também contribuir com os dons. Eu também preciso contribuir com minhas palavras, abençoando meus irmãos. Eu também preciso contribuir com minhas atitudes, ajudando o próximo. Eu também preciso contribuir com algumas coisas que na vida cotidiana a gente tem que fazer. Então, isso também vai ser proporcional àquilo que você faz. A colheita, ela vai ser exatamente proporcional àquilo que você planta. É importante que você entenda isso. É importante que também você entenda que Deus não impõe o quanto você deve plantar. Deus não disse assim, você tem que plantar isso. Não, isso é de acordo com o coração. Mas cada um semeia segundo o seu coração. A decisão é nossa. Contudo, ninguém colhe mais do que aquilo que semeou. Então, ao permitir que nós tomemos a decisão sobre o quanto plantamos, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos quanto vamos colher ou o que vamos colher. É interessante isso. Se você, na sua vida, quer colher coisas boas, então plante coisas boas. Plante aquilo que dá alegria. Nós mesmos determinamos, então, o quanto nós plantamos. Estamos falando, nesse primeiro aspecto, perdão, da proporcionalidade. E, ao mesmo tempo, determinamos a colheita. Olhe, isso aí é interessante porque a colheita é sempre proporcional à quantia de sementes que nós plantamos. Se você vê aí nessa imagem que estava aí na tela, você vai ver que há várias sementes. Ninguém poderá dizer a Deus, ninguém poderá dizer que Deus o forçou a plantar. Não, é a gente que planta. Estávamos falando ontem, numa reunião que eu tive com os líderes, né? Sobre a questão do livre arbítrio, arbítrio em espanhol. Arbítrio. Deus, ele dá esse livre arbítrio a você e a mim, e a gente não é nenhum robô para seguir os comandos, né? Deus não é Elon Musk, não. Deus, ele te deu liberdade para que você possa fazer. Mas há um segundo aspecto. O aspecto de que há um tempo específico, um tempo determinado para isso. E precisamos entender que a colheita não é automática. Nós hoje vivemos numa geração imediatista. A gente já quer semear e já quer logo colher. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Não é dessa maneira. Quem trabalha com vendas sabe muito bem que você precisa plantar a semente, né? Primeiro da curiosidade no cliente, depois da necessidade do cliente e depois você ainda falar para o cliente que esse seu produto é bom e você precisa realmente ter um produto bom para vender. Estou falando em vendas aqui, mas isso se torna também no nosso dia a dia. E aí, há um tempo específico. É muito difícil fechar uma venda logo na primeira apresentação. É muito difícil. Então, você vai plantar algumas coisas. E assim também é na nossa vida. Há um processo por trás dessa lei. E as coisas não são imediatas. Mas uma coisa é certa, e deixa eu falar para você. Se você plantou em terra fértil uma semente boa, ela vai brotar. E você colherá. Então, essas são as sementes que a gente vai plantando e não são colhidas no instante. Ou aí, plantamos isso anos atrás. Questão de 15 anos atrás. Mas hoje estamos vendo a colheita através da vida de vocês. E glória a Deus. E pode se levantar quem queira dividir a igreja. Mas eu sei que a semente que plantei foi boa
então Deus não fará prosperar essa semente má que está sendo plantada. Então não fico esquentando a cabeça, amados, porque primeiro, a obra não é minha, é de Deus. Se a obra fosse minha, aí eu estava tremendo nas bases, né, querendo dar meu jeitinho, mas não. A obra é de Deus. Então pode se levantar quem for, o que for, não prospera. Não prospera. Muito bem, Jesus apresentou esse processo na seguinte ordem. Veja aí Marcos capítulo 4, versos 28 e 29. Marcos capítulo 4, versos 28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, olha o processo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Só que a gente planta e já quer que o grão esteja pronto para a gente consumir, mas não é assim. Não é assim, é um processo na nossa vida. Falávamos ontem também sobre os processos da vida. E eu dizia, né, uma frase que já citei aqui numa mensagem: se Deus falasse para nós o processo para chegar ao nosso destino, ninguém queria passar. Ninguém queria passar. Porque o processo é doloroso. O processo, olha, o processo é difícil muitas vezes. A gente é esmagado. Verso 29. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, quando o fruto já está à mostra, ou seja, aparecendo, aí vem, é cortado para que seja ceifado. Então, esses processos da vida, muitas vezes podemos colher num tempo que aos nossos olhos parecerá ser rápido. Sim, pode ser. Porque Deus é o Deus do tempo. Às vezes vai ser rápido, mas às vezes vai ser demorado. E aí a gente não pode se queixar. Por quê? Porque é Deus. Lembra quando estava Paulo falando para a igreja de Coríntios? Não precisa abrir 1 Coríntios capítulo 3, mas ele vai dizer assim, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Não é nem Paulo, nem Apolo, não é nem Rômulo, nem Esteban, não é nem Diego, nem Márcio. Não. O crescimento é Deus. A gente faz alguma coisa porque a gente planta, a gente rega, a gente cuida. Talvez, amados, eu não veja, naturalmente falando, talvez, mas humanamente eu peço ao Senhor para ver essa igreja sendo espalhada pelas nações. Mas hoje estamos plantando essa semente. Hoje está sendo plantada essa semente. E pelos olhos da fé eu vejo em cada um de vocês missionários, missionárias, pastores, pastoras, que vão levar o evangelho a outras nações. Ontem na reunião dos líderes eu senti isso. E a gente às vezes fica assim, mas Senhor, agora que estamos construindo uma liderança, mas o Senhor me mostra que essa liderança ela está sendo construída para poder ser lançada a outras nações. E glória a Deus por isso. Mas há um terceiro aspecto, e esse aí já falamos numa mensagem, inclusive, umas semanas atrás. Para que a semente ela possa florescer, ela precisa morrer. Essa é uma verdade, importante sobre a lei da semeadura. E Jesus mesmo falou em João capítulo 12, verso 23, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A lição que extraímos desse paralelo entre o reino natural e o reino espiritual é que nós não ofertamos, nós não falamos, nós não agimos, nós não fazemos outra coisa para recebermos, mas sim pelo propósito
de oferecer o melhor para Deus em primeiro lugar e para nosso irmão. E isso no mundo espiritual é morrer, porque humanamente falando, o ser humano ele só faz alguma coisa querendo receber algo em troca. É ou não é verdade? A gente só faz alguma coisa, humanamente falando, para receber em troca. Mas no reino espiritual, Deus está nos ensinando: morra para a sua humanidade e ofereça a seu irmão, ofereça a Deus, ofereça à igreja, ofereça onde for, sem esperar receber nada. É importante que a gente entenda isso. O desejo de abençoar nos faz abrir mão de algo que liberamos em favor do reino ou de alguém. Falava um dia desses que vocês sabem, né, que nós temos o café, está começando, mas é um recomeço e Célia recebeu a notícia de uns missionários que nós conhecemos no Brasil que estão passando necessidade. E Célia disse: eu senti no coração de ofertar. E eu disse: amém. Mas tu sabe que a gente está precisando. Mas eu senti, eu disse: Senhor, tira esse coração pão duro da minha vida. E aí eu disse: Senhor, vamos ofertar, vamos. E ofertamos. E essa semana, isso já foi algumas semanas atrás, Deus nos surpreendeu. Isso foi imediato, instantâneo. Semeamos, Deus mandou. Essa semana foi a melhor semana desde que abrimos o café. E eu não estou dizendo aqui que isso é barganha, é troca, não, porque eu disse: Senhor, tira esse coração, porque o coração humano, amado, o coração humano, ele só quer receber. O coração humano só quer o que nos convém. Mas na hora de oferecer, de dar, na hora de ver a necessidade do outro, o coração humano se fecha. E aí eu disse: Senhor, quebra esse meu coração. Vamos oferecer, vamos ofertar, vamos mandar para essa família que está precisando, mesmo que seja pouco, mas Deus vai multiplicar. Deus multiplicou lá e Deus multiplicou cá. Porque Deus, ele faz. Agora, quando eu tranco meu coração e eu não semeio, eu não vou nem ajudar o próximo, nem receber. Porque eu estou guardando a semente no bolso. E no bolso não germina. No bolso ela apodrece. No bolso ela se perde. No bolso ela fica sem ação. E na hora que você dizer: eita, agora sim, chegou a hora de semear, quando você olhar, a semente já não presta para mais nada. Então, cuidado, cuidado com nossas atitudes. Uma atitude egoísta e interesseira pode impedir que a semente germine. Faça o bem pensando não no retorno, mas naquilo que Deus colocou no seu coração e que realmente você, se não receber hoje, mas amanhã, pode receber. Lucas capítulo 6, verso 31 a 35, Jesus aqui está ensinando e diz assim, Lucas 6, 31 a 35. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha, que verdade tremenda. Por isso que você vê gente lá fora que é ingrata e má, ter dinheiro. Mas ter dinheiro e prosperar são coisas diferentes.
Ser próspero é ter paz, alegria, gratidão no coração. Tem muita gente que tem milhares de euros na sua conta bancária, mas não é próspero. Apenas tem bens. Há uma grande diferença, irmão. Uma grande diferença. Logo depois dessa afirmação que devemos fazer o bem sem esperarmos nenhum pagamento ou retribuição, Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que você medir, também vos será medido de novo. É interessante esse texto, porque talvez no nosso contexto atual a gente não entenda bem, mas eu sempre falo isso para que você possa compreender. No mercado dos judeus, assim como nos mercados que vendem cereal, lembram que tem aqueles sacos de cereais, né? Então, quando ele fala boa medida recalcada, é porque os sacos de cereais, na altura que eles vendiam, eles faziam de tudo para que ela parecesse que estava no topo. Só que estava bem acomodada, com aquele jeitinho, que não é brasileiro, existia já desde o início. E aí, então, só que ele diz assim, olha, essa medida recalcada é porque o saco ele precisa ser balançado para que vá até o fim. E aí ainda tem espaço para colocar. Sacudida, porque quando você sacode o saco, ela vai mais ainda fundo. E agora sim, transbordante, porque ela vai estar cheia até transbordar. Então Deus está dizendo, olha, se você dá, se você oferece, se você entrega aquilo que Deus colocou no seu coração, tenha certeza que a medida que você vai receber não é a medida do jeitinho do mercado, que é assim, tapeada, né? Não, ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. E glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele nos dá esse entendimento. Não podemos dar ou oferecer algo somente com a intenção de recebermos, pois aí já estamos anulando a lei da colheita. Aí já anulamos. Quando você vem aqui e entrega sua oferta, seu dízimo, e diz assim, Senhor, estou dando aqui na Bolsa de Valores Celestial 10 euros, mas eu quero 20, Senhor. Pronto, esqueça. Isso não, você já anulou. Você vem aqui, Senhor, é para teu reino, é para a tua obra. O Senhor vai me dar, não importa quanto, mas eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor do universo. Ofereça ao Senhor a minha oferta, sem esperar nada, e aí o Senhor vai lhe surpreender. A semente plantada que não morre, ela não germina, é uma semente desperdiçada. Tudo que não é movido por fé e amor é pecado. Então, se você, mesmo que chegar aqui e colocar aqui 1.000 euros de oferta, a igreja vai dar um glória, né? Porque precisa de recursos. Mas você não está fazendo de coração. Se você não for realmente entendendo nesse princípio que é com fé e com amor. Era isso que Jesus lutava com os fariseus. Os fariseus iam entregar a oferta assim, mostrando, né? Com as notas assim. Lembra o tio Patinhas que tinha as notas, né? E jogava assim. Mas aquela mulher, ela deu de tudo que tinha. Eram moedinhas, eram cêntimos. Mas Jesus disse, você está vendo aquela mulher? Ela deu muito mais do que o tio Patinhas. Ela deu muito mais. Sabe por quê? Porque ela deu de coração. Tudo que ela teve. Deus olha o coração. Deus não olha as tuas notas. Deus não olha aquilo que você tem no banco. Deus olha o coração. Vamos correr. Quarto aspecto, a perseverança. A semeadura deve ser uma prática regular
e uma expressão de perseverança. A Bíblia nunca aconselha a lançar uma semente só. A gente precisa lançar várias sementes. E é isso que nós aqui na igreja fazemos financeiramente, com os dons, abençoando nossos irmãos. A gente faz e precisa fazer isso constantemente. Por quê? Porque é perseverança. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, disse assim, a palavra do Senhor: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente serão boas. É importante isso, a perseverança. É você semear na vida das pessoas. Estou falando aqui semear não apenas em ofertas para a igreja, mas semear com uma palavra de esperança na vida de alguém. Semear com um abraço na vida de alguém. Dar a alguém uma palavra que está precisando. Então, isso é semear na vida das pessoas. E tenha certeza que você vai receber. Porque se não é de uma maneira, é de outra. É importante que a gente entenda isso. Nós precisamos, então, desse equilíbrio de termos, por um lado, a consciência de que há bênçãos prometidas para quem aciona esse princípio. E, por outro lado, de mantermos a consciência de darmos com o espírito de motivação correta. Obrigado, Rafa. É como se você plantasse a sua semente na terra e, alguns dias depois, você cavasse para ver se tinha raiz. Mas na hora que você cavou, tirou ela da raiz. E ela vai acontecer o quê? Morre. É desse jeito que muitas vezes a gente faz, porque não persevera, porque não persiste. Há uma palavra que é usada recentemente no meio, né? No nosso meio, agora, tanto empresarial quanto outros, resiliência, né? Você tem que ser resiliente. Isso significa perseverante, estar aí, batendo na porta, sempre, todos os dias. Além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança. Nós estamos entendendo por perseverança, insistência, continuidade, mas o que você faz? Você vai... Victor é da academia, do ginásio. Você vai uma vez na semana e já quer ficar malhado. Não, você vai todo dia. Todo dia. E faz, é a constância. Então, na vida espiritual, a lei da semeadura e da colheita é constante. É assim que a gente vai também receber do Senhor a nossa colheita. Ela virá, mas aos que perseverarem na semeadura. O que diz Gálatas capítulo 6, verso 9? Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo... Estão todos acordados? Vamos lá. 2, 3. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos... Olha aqui. Você só vai ceifar se não desfalecer. Se você fizer o bem, olha, está plantando uma boa semente, é bênção. Não é não? Muito bem. Vamos ceifar, mas há uma condição: não desfalecer. Não ficar murmurando, não ficar, né, blasfemando, dizendo: eita, já plantei minha semente e nada. Eita, fiz aquilo e nada. Não, é perseverar, é ir até o final. É dizer: Senhor, é na tua palavra que eu lancei minhas sementes e eu sei que a seu tempo ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai dar fruto e eu não vou desfalecer, eu vou avançar e perseverar. Vou ser resiliente. Muito bem. Quinto aspecto, não fazer alardes.
está ligado com aquilo que os fariseus faziam. Eles queriam demonstrar aquilo que eles faziam. Não, você não precisa fazer isso. Veja aí Mateus capítulo 6, verso 1 a 4. Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita faz, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Ele vai recompensar você publicamente, quando você fizer isso em secreto. Tem pessoas que abençoam as outras. Peraí. Olha, estou aqui dando uma oferta para Débora, viu? Gente, não é verdade? Estou mentindo? Vocês não viram, né? As pessoas, eu estou aqui dando uma oferta. Não precisa disso. Para quê? Para que se mostrar? Você precisa fazer isso no seu íntimo. Porque o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Não adianta, amados, a gente fazer alardes, porque isso é um empecilho à bênção da colheita, além de ser falta de ética. É falta de ética. Que a tua mão direita não saiba o que tua mão esquerda fez. Você não precisa ficar alardeando, né? Sexto aspecto, vou correr um pouco que já estamos em cima da hora. Todas as nossas atitudes são a semente. Todas. E cuidado, é? Todas são todas. Todas nossas atitudes são sementes. Mas até aquela atitude que eu tive que briguei com minha mulher, você está semeando. Cuidado. Mas até aquele palavrão que eu dei, cuidado. Mas até aquele olhar que eu dei, cuidado. Todas nossas atitudes são sementes. Isso é muito forte. E a gente precisa ter cuidado. Alguns erroneamente pensam que semeadura é um princípio que funciona somente na dimensão material, financeira ou dos dons. Não, em todas as áreas da vida. É uma lei para a nossa vida. Se eu falei mal de alguém, eu vou semear fofoca sobre a minha vida. Se eu pensei e cobicei uma mulher, eu estou semeando prostituição na minha vida. Cuidado com o que nós fazemos. A gente precisa compreender esses princípios. Então, todas nossas atitudes são igualmente uma semeadura. E quando alguém planta uma semente ruim, a colheita também será ruim. Não tem outra, a lei. A forma como vivemos influencia muito. Não basta fazer a coisa certa, temos que fazer da maneira correta. A semeadura não é só aquilo que fazemos, mas também como nós fazemos. E por último, o sexto aspecto é a prática é melhor que o conhecimento. A importância de conhecermos de forma ampla é interessante, sim, mas não adianta nada se eu sou doutor em teologia, mas não pratico a palavra. De que adianta? De que adianta eu ter conhecimento? O que Paulo vai dizer aos Coríntios? Olha, mesmo que você tenha todo o conhecimento, toda a ciência, mas se não tiver amor, de nada valerá. De nada. Então nós precisamos compreender. Marcos capítulo 4, versos 26 a 28.
E dizia, Jesus falando, o reino de Deus é assim como um homem, como se um homem, lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. E aí vem um texto que nós lemos no início, né? Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espigas. Então, Jesus nos ensina esse princípio como um paralelo no reino. O que vale não é quanto você conhece sobre a lei da semeadura e a ceifa, e sim quanto você pratica. Se você se tornar um doutor em semeadura e ceifa, mas não praticar o que você aprendeu, de nada valerá o seu conhecimento. Mas se você perseverar em semear, você certamente colherá conforme aquilo que Deus já determinou e conforme aquilo que você plantou. É importante que a gente entenda isso. Tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. E não adianta você amanhã reclamar. Eita, Senhor, por que eu estou colhendo isso? Peça a Deus que Ele lembre o que você plantou ontem. Peça a Deus que Ele lembre o que você plantou há 10 anos atrás. Cuidado, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Comece a orar e agradecer a Deus pela sua vida, mas também faça uma autoanálise, uma autoavaliação de que você tem vivenciado. Algumas atitudes, algumas palavras. O que nós temos feito? Sei que Deus, Ele quer nos ensinar a poder plantar sementes boas. Deus quer que você e eu possamos aprender a plantar aquilo que é bom, para que a gente venha a colher coisas boas. É um tempo, amados, em que precisamos realmente ter estratégias corretas na vida. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Remir o tempo é o lema. Aproveitar as oportunidades. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Se foi Deus, não fique questionando. Mas deixe Deus usar a sua vida para o outro. Nós precisamos a cada dia compreender a vontade de Deus para nós. Esses aspectos que foram colocados aqui são importantes. O aspecto da proporcionalidade, do tempo específico, da semente ter que morrer, da perseverança, de não fazer alardes, de que as atitudes são sementes e de que a prática é melhor do que o conhecimento. Ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Oh, Senhor, nos perdoa porque somos falhos. Muitas vezes erramos, pecamos. Pai, oferecendo ao Senhor algo e querendo em troca. Mas não queremos mais vivenciar isso. Queremos, Pai, viver uma vida plena, uma vida próspera nessa terra. Lembrando que prosperidade não quer dizer bens materiais, dinheiro na conta. É muito mais do que isso. Por isso, Pai, nos apresentamos diante de Ti como a Tua igreja.
e pedimos a tua graça. Nos ajuda, nos capacita, que possamos entender, Pai amado, como verdadeiramente devemos agir nas nossas vidas. Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela verdadeiramente penetra muito mais do que uma espada de dois gumes. E que essa semana nós possamos meditar nessa palavra, entendendo, Pai, que nossa semente vai além de finanças, nossa semente vai além de ofertas, nossa semente vai além do dízimo. Semente também fala de dons, semente também fala de palavras, semente também fala de atitudes, semente também fala de pensamentos. Oh, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos orienta, para que possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, em meio a tanto caos, em meio a tanta situação que é adversa, mas que o nosso coração esteja alegre, contente. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos.